palestrante de hoje é o professor Fábio de Almeida Mendes. O professor Fábio, ele é professor aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lotado no Instituto de Ciências Biomédicas. Ele coordena um dos grupos do programa de Oncobiologia e eu gostaria de agradecer de antemão a disponibilidade de poder apresentar o seminário para nós hoje. O Fábio, ele é egresso aqui da UFRJ, então ele fez sua graduação em Ciências Biológicas aqui na UFRJ, posteriormente mestrado e doutorado pelo Programa de Ciências Morfológicas do ICB, da UFRJ, onde foi no mestrado pelo professor Rivaldo Moura Neto e no doutorado pelo professor José Garcia, ambos também coordenadores de grupos aqui da UFRJ, na universidade, se não me engano, se eu não estiver enganado, desde 2011. Então, Fábio, super obrigado pela disponibilidade. Vou fechar meu áudio, vou fechar meu vídeo. Seguimos, então, com a sua palestra. Bom dia, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço, né, a oportunidade aqui de novamente voltar. Eu já dei uma palestra no programa de Onco, isso há muito tempo, né? Então, eu fui o primeiro bolsista de Nabuco, né, do programa de Onco, quando ainda tínhamos as bolsas, né? Então, ainda não tinha esse apagão científico que a gente vive hoje. E, na época, eu dei uma palestra em 2007, logo depois que a bolsa terminou, um pouquinho antes de eu sair para o meu pós-doc nos Estados Unidos, né? Então, eu fiquei 3 anos nos Estados Unidos, voltei em 2011, já como professor, né? Só para adicionar mais um tijolinho, né? Eu acho que é sempre um motivo de comemoração, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, né? No Brasil que está vivendo hoje, é que eu já dei entrada num pedido no ICB para montar o meu próprio laboratório. Então, desde que eu voltei, eu fiquei associado ao laboratório do professor Garcia, né? E agora eu já dei entrada a um pedido no ICB de montar o meu próprio laboratório, ter o meu próprio espaço, né? Eu acho que é sempre bom a gente tentar caminhar para frente, mesmo com todas essas dificuldades que estamos vivendo na ciência no Brasil, né? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Esse laboratório vai ser um laboratório compartilhado, né, com o professor Bruno Pontes, né? Então, ele vai se chamar um Laboratório de Sinalização Celular e Mecanotransdução, né? O professor Bruno trabalha nessa área. Deixa eu compartilhar aqui. Eu quis colocar assim, um tema bastante genérico, né, geral, né, para não deixar muito focado, né? Então, assim, eu botei sinalização de quimiorresistência em glioblastoma, mas eu também vou falar um pouco sobre as células-tronco tumorais, né? Que está sendo chamado de células-tronco tumorais, mas não gosto muito desse nome, né? Eu acho melhor células iniciadoras de tumores, né? Porque ela não é uma célula-tronco muito clássica, né? Não tem aqueles marcadores, é um pouco aberrante, né? Então, vamos começar falando um pouco sobre o que é o glioblastoma, né? Acho que todo mundo já... Vou passar rápido por isso, porque todo mundo já ouviu palestras sobre glioblastoma, né? Ele é o tumor mais agressivo do sistema nervoso, né? O mais infiltrativo. Ele tem... Deixa eu ver se eu consigo botar meu pointer aqui. Bom, não estou conseguindo visualizar o meu pointer, mas, bom, acho que a minha ponteira do mouse dá. Vocês conseguem ver, né? Ele tem uma preferência pelo lobo frontal, mas ele também acontece, né, aparece no lobo temporal, no lobo parietal, né, uma grande área necrótica no meio desse tumor, né? Aqui nós vemos a classificação, né, dos astrocitomas, dos gliomas, né, segundo a OMS de 2006, né? Então, classicamente, né, essa classificação ela foi dividida baseado em padrões histológicos, né? Então, em estruturas histológicas, na morfologia das células, né? Então, classicamente, ele era dividido em grau 1, grau 2, grau 3, e o glioblastoma era o maior grau, né? O grau mais agressivo, né? Separado. Só que essa classificação, ela trazia vários problemas, né? Então, tinham glioblastomas com características de oligodendrogliomas e algumas células aberrantes, né? Então,
fez necessário uma visão mais molecular desses tumores para poder tentar separar melhor esses tipos, né? Então, foi isso que a classificação mais nova, mais recente, né, da OMS, 2016, fez, né? Então, nessa classificação, né, os gliomas eles ficaram dentro de uma categoria chamada de astrocitomas difusos, né? Gliomas difusos, né? Então, ele inclui os astrocitomas, os oligodendrogliomas e os glioblastomas. Então, focando nos glioblastomas, eles ficaram divididos basicamente, em glioblastomas IDH selvagem e glioblastomas IDH mutante, né? Esse nós aqui acontece quando você não consegue uma definição molecular para poder classificar ele em um dos grupos, né? O que é esse IDH, né? Apesar dele não estar presente, né, na grande maioria dos tumores, né, ele é um marcador que vai servir para diferenciar bastante o glioblastoma do oligodendroglioma, né? Então, o que é esse isocitrato desidrogenase, né, o IDH, né? Então, o IDH é uma enzima que converte o isocitrato a alfa-cetoglutarato, né? Então, ela acontece em dímero, né, no seu modo selvagem, né, no normal, né, na célula normal, e em alguns glioblastomas e nos oligodendrogliomas, ela acontece o monômero selvagem e o monômero mutado, né? Então, quando acontece essa mutação, a parte selvagem continua convertendo esse substrato em alfa-cetoglutarato e o mutante pega o alfa-cetoglutarato e transforma em D2-hidroxiglutarato, né? E o que acontece isso, né? É claro que o efeito dessa mutação ela é fruto aí de uma outra palestra inteira, né? Tem artigos inteiros falando sobre a bagunça metabólica que gera essa mutação, né? Essa mutação pontual, né? Então, acontecem mudanças, uma reprogramação metabólica, né? Principalmente no ciclo de Krebs, que é drenado de alfa-cetoglutarato, né? Tem modificações no epigenoma, né? Bloqueio da demetilação de histonas, por exemplo, e também alteração na homeostase redox, né? Então, claro que não é bem o foco dessa palestra, isso seria uma palestra inteira só para mudanças na IDH, né? Mas ela é crucial, um marcador crucial para diferenciar glioblastomas, né, do oligodendrogliomas. Então, oligodendroglioma, para você ser considerado oligodendroglioma, você tem que ter o IDH mutante e uma codeleção no cromossomo 1 e no cromossomo 19, ok? Então, no nosso caso aqui, como vamos falar do glioblastoma, o glioblastoma ficou dividido em IDH mutante e IDH selvagem. Claro que não é a única mutação presente nos glioblastomas, né? Assim, o glioblastoma ele é um tumor extremamente heterogêneo, né? Então, antigamente chamado de glioblastoma multiforme, né? Baseado novamente em histologia, né? Apresentava células de formas diferentes, né? Da mesma forma, ele perdeu o multiforme, que eu acho que também que tumor não é multiforme, né? Tem tumores, a maioria dos tumores são multiformes, né? Mas ele continua sendo muito heterogêneo, tanto em termos de morfologia, quanto em termos do molecular, né? Então, 90% aí, isso varia de artigo, tem artigos que trazem outras porcentagens, mas aproximadamente aí 90% dos tumores, né, você tem um glioblastoma primário, o secundário, né, ele vem de um astrocitoma inicial, né? Então, só para mostrar aqui algumas das mutações mais comuns, né, você tem mutação em TERT, em 72%, isso aqui é uma telomerase, né, uma subunidade da telomerase, você tem mutações em P53, você tem amplificação e mutação do receptor de IGF, essa daqui é uma das mais importantes, tá? Torna o tumor bastante agressivo, né? E você tem uma deleção no cromossomo 10 que pega parte ou totalmente o gene PTEN, né? Então, essas são as mutações assim, mais comuns que você ouve falar com mais frequência, né? Apesar de existirem outras mutações, tá? Então,
até hoje, né, o quimioterápico mais usado, né, na prática clínica lá é a temozolomida, né, ou o famoso TMZ. Né? Você tem uma ressecção do tumor, você tem uma diminuição do tumor, né? O glioblastoma ele é tratado com ressecção cirúrgica, radioterapia e quimioterapia, né? Entretanto, existem células dentro da massa tumoral que são resistentes a esse TMZ e logo após, alguns meses após o tratamento do TMZ, o tumor ressurge, né? Pode ser até em outro foco, né, de tumor. O que acontece para essa célula fugir, né, dessa ação do TMZ? Né? Você tem, o TMZ ele é um agente alquilante, né? Então ele vai metilar algumas regiões do DNA, tá? E você tem um sistema de correção desses danos, né? Ele vai causar danos na fita do DNA, e vão ter sistemas de correção desses danos. Né? Então, o principal aqui, mais falado, sempre é o MGMT, né? Ele vai retirar esse metil e a célula volta ao normal. Né? Então, células, glioblastomas com baixo nível de MGMT vão ter uma resposta melhor ao TMZ, você leva a uma diminuição dessas células. Né? E também tem o reparo por excisão de bases, também é a mesma coisa. Né? Você vai ter via PARP1, e aí você conserta essa fita quebrada, né? Então, o que tem dentro dessa massa tumoral, né? Como eu falei antes, né, o glioblastoma é um tumor bastante heterogêneo, tanto a nível molecular quanto a nível celular, né? Então, dentro dessa massa, você vai ter células normais do sistema nervoso, principalmente microglia, que é atraída para a massa tumoral, né? A princípio, a microglia deveria fazer um combate a esse glioblastoma, mas o glioblastoma consegue, né, através de sinais químicos, reverter isso, e a microglia, às vezes, passa até a ajudar essa massa tumoral a crescer. Tá? Componentes de matriz celular, neurônio, astrócitos, são as células normais do sistema nervoso, né? Infiltrado imune, né? Então existe, depois que o tumor cresce bastante, né? Você tem uma quebra de barreira hematoencefálica, né? E as famosas, né, agora está muito em moda, as células tronco tumorais. Como eu falei, esse nome não é um nome muito bom, né? Apesar de ser amplamente usado na literatura, elas não se parecem muito com as células tronco normais, né? Então, assim, eu acredito que o melhor nome seriam células iniciadoras de tumor, né? Eu gosto mais. E um artigo recente, né, saiu agora em 2021, né, na JCI, uma revista muito importante aí no meio clínico, né, tentou fazer um mapeamento de qual a composição dessas células-tronco, né, dentro dessas células iniciadoras de tumores, dentro da massa tumoral. Então, eles analisaram 6 tumores, né, e fizeram uma marcação, fizeram um screening por fax, né, e de células marcadas com esses marcadores aqui, ó, CD15, CD44, CD133 e a integrina alfa-6. Né? Então, viram que dentro da massa tumoral, isso no geral, né, 29%, 29,6%, aí quase 30%, quase um terço dessa massa tumoral é composto por células que expressam pelo menos um desses marcadores em alta quantidade, né? Então, uma alta expressão de pelo menos um desses marcadores. Tá? Eles testaram também os marcadores tradicionais para a célula-tronco, né? Então, SOX2, MUSASH-1, Nestina e Nanog, né? E todas essas células, nesse caso, nesses 6 glioblastomas, todas as células expressavam esses marcadores, todas, tanto as que expressavam os CDs, né? Esses marcadores tronco, quanto as células que não expressavam os marcadores tronco. Então, assim, existem casos de glioblastomas que não expressam SOX2, por exemplo. Então, para você ver o grau de heterogeneidade molecular que você tem dentro dessa classe, né, de tumores. Então, viram também que a célula que apresentava as 4 marcações em alta concentração, então CD15 high, CD44 high, CD133 high e alfa-6 integrina high, elas eram raras. Então, essas células que apresentavam as 4 marcações só tinham em torno de 1%, né, na massa tumoral.
mas eram as células que apresentavam maior expressão dessas duas vias de sinalização, a maior ativação dessas duas vias de sinalização. A via de ERK, super famosa, né, em vários tumores apresentam mutações em via de ERK, e a via de Wnt também, muito importante para vários outros tumores, né, principalmente tumor de cólon, né? Também essa célula que continham as 4 marcações apresentavam maiores capacidade de renovação e potencial clonogênico, né? Então, eles pegaram essas células e injetaram na cabeça do camundongo. Todas elas conseguiram gerar tumor, né? Mas as que conseguiam com maior tamanho, né, e maior rapidez eram as células que tinham as 4 marcações, né? Então, vocês vejam, né, que apesar dessa célula, né, que contém as 4 marcações, né, ser relativamente raro, 1% da população da massa tumoral, você tem outras células intermediárias aí que apresentam 3 marcadores, 2 marcadores ou 1 marcador, né, desses 4 que ele testou. Né? Então, uma célula, e todas elas apresentavam marcação para SOX2, nestina, NANOG, né, que são os marcadores clássicos aí de células-tronco, né? O nosso trabalho ele vai focar a atenção em outras vias de sinalização, na verdade é um trio, né, de sinalização, que também é importante, são vias de sinalização importantes, que foram importantes para o desenvolvimento embrionário, né, e voltam a ser importantes também para o desenvolvimento tumoral, assim como essa de ERK e a de Wnt. Nesse trio, né, é a via de SMAD, tá? Que é uma via bem simples, né, bem conhecida, muito importante tumor de mama, muito importante tumor de cólon, né? Então, a via acontece com a ligação do TGF-beta ao receptor, isso ativa SMADs, proteínas intracelulares chamadas SMADs, para a via de TGF-beta 1, principalmente SMAD 2 e 3, né? E elas se juntam e vão para o núcleo, né? Então, a via é bem simples. Fosforilação, é uma cascata de fosforilação que culmina com o SMAD indo para o núcleo, tá? E ativando genes alvos da via, né? A gente já vai falar isso daqui a pouco. A outra via que o nosso projeto estuda também é uma via mais nova, tá? Então, a via de TGF-beta é conhecida desde a década de 60, 70 aí. A via de IAP-TAS, né, que na verdade o nome da via é via de IPO, né? Que é essa proteína aqui, ó, essa proteína intracelular, que em humanos, né, é chamado MST1 e 2, né? Então, em Drosophila é chamada de hipo, né? E foi onde a via foi descoberta, né? Então, essa via é um pouquinho diferente, né? Quando a via está ativa, ela ainda não foi descoberta em um receptor específico para essa via, ela é ativada por contato célula-célula, polaridade, pressão, né? Então, através do citoesqueleto de actina, você ativa a fosforilação dessas proteínas. Quando esse conjunto aqui de proteínas está ativo, fosforila e IAP-TAS, eles são degradados. Então, quando a via está ativa, você não tem IAP-TAS no núcleo, né? Quando a via é inibida, de alguma forma, IAP-TAS vão para o núcleo e ativa a transcrição gênica. Tá? A terceira via, também é uma via muito famosa, a via de ERK, né? MAP-quinase. Então, ativação dos receptores, cascata de fosforilação, RAS-RAF, MEC-ERK, ERK fosforilado, transloca para o núcleo. Tá? A princípio, essas vias foram descobertas independentes, né? Então, hoje em dia já se sabe que existe um crosstalk entre essas vias, né? Então, por exemplo, na década de 80, o primeiro efetor da via de TGF-beta descoberto foi ERK, né? Poucas pessoas falam isso, né? Mas quando os primeiros artigos, né, na década de, acho que foi início da década de 80, né, foram estudar a via de TGF-beta, né, o primeiro efetor era ERK. Tá? Só que esses artigos usavam inibidores químicos que na época não eram tão seletivos assim, né? Então, os artigos caíram um pouco em descrédito, né? Então, aí veio a parte molecular e mostrou que o efetor primário da via de TGF-beta era SMAD. Né? Mas hoje já se fala muito de uma via não canônica de TGF-beta ativando o ERK diretamente. Né? E também tem, né, crosstalk da via de IAP com ERK, tá? E de IAP com SMAD. Então, o IAP também se associa a SMAD e vai para o núcleo. Né? Então, essa bagunça organizada, né, de crosstalks entre vias, né, isso faz com que você ative genes diferentes, né, pacotes gênicos diferentes. Mas o que eles têm em comum, né, é a ativação de um gene chamado CTGF. Tá? Esse é um gene que a gente já estuda aí já desde do meu doutorado, né? CTGF significa Connective Tissue Growth Factor, então fator de crescimento do tecido conjuntivo. Né? Ele já foi
implicada em diversos tumores, tá? Não só glioblastoma, mas principalmente em resistência de glioblastoma, através das vias de SMAD e ERK, né? Quem é esse CTGF, né? Vamos falar rapidamente sobre ele, né? Hoje, ele é chamado CCN2, porque é o nome da família, né? Então, são as três letras das 3 primeiras proteínas descobertas da família, né? CIR61, CTGF e NOG. No início, né, achavam-se que ele era um fator de crescimento, por isso o nome, fator de crescimento tecido conjuntivo. Hoje, já é mais aceito que ele é uma proteína de matriz extracelular, né? Então, ele é uma proteína que tem vários domínios, né? Então, esses domínios, né? Então, um domínio semelhante a uma proteína ligante IGF, liga IGFs, né? Um domínio rico em cisteína, semelhante à proteína vulvo-lembrante tipo C, né? E um domínio semelhante à trombostapondina tipo 1. Então, já foi mostrado em diversos artigos, desde a década de 90, né, ele foi descoberto em 91, que CTGF se liga a TGF-beta, se liga a BMP, se liga ao WNT, né, ativa a MAPkinase, é ativado por MAPkinase, por TGF-beta, né? Aqui tem um resumo, né, de tudo isso que o CTGF faz, né? E ele atua em diversos fenômenos biológicos, né? Diferenciação de osteoblastos, tumorigênese, isso em diversos tipos de tumores, tá? Então, curiosamente, né, essas 3 vias, né, bastante afetadas em diversos tipos de tumores, né, TGF-beta, IAP e a via de MAPkinase, ERK, né, ativam CTGF, né? Então, o nosso projeto vai estudar essa vertente, né, do crescimento tumoral em glioblastoma, né? Você tem o crescimento tumoral, tratamento com TMZ, essas células, né, vão morrer, né, em grande parte, mas depois elas se tornam quimioresistentes, né? E também ver um pouco, e aí vou contar uma segunda parte do projeto, que ainda está começando, né, que seria o papel dessas células tronco tumorais, ou, né, células iniciadoras tumorais, nesse processo, tá? Então, qual é o papel, né, desse CTGF, dessas vias de sinalização que ativam o CTGF em todos esses processos? Tá? Por quais mecanismos moleculares esse CTGF age no processo de quimioresistência? Né? Envolve SMAD, envolve IAP, envolve ERK, né? Envolve um crosstalk entre as vias. Tá? Então, para isso, né, nós temos uma colaboração com o grupo do professor Vivaldo, né? Então, com a professora Luciana Romão, o professor Gustavo Dubois, né? E nós usamos uma linhagem desenvolvida no laboratório deles, né, que é a GBM11. Né? Ela é uma célula um pouco diferenciada das outras linhagens que o professor Vivaldo tem, né, porque ela é uma célula resistente à temozolomida, né? Então veio de um paciente tratado com temozolomida. Né? Então, a primeira coisa que a gente foi ver como que acontece a expressão dessas proteínas, né? Como que estão as vias de sinalização nessas células, né? E de uma forma natural, né? Em cultura. Né? E aqui a gente pode ver tanto a célula GBM quanto tratado com TGF-beta, você vê que tem FOSH-SMAD2, que é a proteína fosforilada ativa, né, de SMAD2, você consegue encontrar ela por toda a célula, né, tanto no núcleo quanto no citoplasma, e a proteína de IAP também, mais no citoplasma que no núcleo, né, você consegue ver alguns núcleos com baixos níveis de IAP. Tá? Isso vai ser importante, daqui a pouco a gente vai ver melhor. Então, vimos também por PCR, tá? Isso aqui já era conhecido, tá? Células que são tratadas com temozolomida, elas apresentam altos níveis de CTGF, tá? Então, isso não é muito falado na literatura, mas o CTGF pode ser um marcador para um reaparecimento, uma recidiva do tumor, né? Então, ele é uma das poucas proteínas secretadas que é superexpresso num tumor tratado com temozolomida. Né? Então, isso pode, no futuro, vir a ser importante para ser um marcador de recidiva tumoral. Né? Então, aqui você vê um RT-PCR, um real-time PCR, né? Para as células do GBM11, e tratados ou não com TGF-beta, você vê que tem altos níveis de expressão de CTGF, e aqui você tem uma célula que não recebeu temozolomida, tá? É um outro glioblastoma, também diferenciado, mas que não recebeu
temozolomida, né? Então, qual foi a estratégia que nós pensamos, né, para entender melhor o papel dessas vias na quimioresistência do tumor, né? Nós usamos o sistema CRISPR-Cas9, né, ou Cas9, né, para deletar ou para depletar, melhor assim dizendo, né, depletar a célula do SMAD2, do IAP e do CTGF, né? Então, fizemos 3 linhagens de GBM11 depletadas dessas três efetores das vias, né, e do CTGF. Tá? Então, só rapidamente, né, para falar do CRISPR, todo mundo já ouviu falar nisso, né, você usa um RNA guia, né, que vai selecionar o sítio de clivagem aqui pela Cas9, né, do ponto onde você quer fazer o dano de DNA, né? Então, no nosso caso, nós simplesmente cortamos, né, esse DNA, e aí você tem um reparo e a gente torce para um reparo que vai danificar esse gene, né? Então, nesse caso, a gente não inseriu nada, não deletou grandes porções do gene, tá? Simplesmente você tem um dano naquele gene e ele para de expressar aquela proteína, ok? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi ver como é que fica a expressão de CTGF nessas 3 linhagens, né? Então, aqui tem o selvagem, né? E aqui o deletado, o depletado, né, de IAP, melhor dizendo, e o depletado de SMAD. Então, nós vemos que, pelo menos entre IAP e SMAD, né, o CTGF ele parece ser mais dependente da via de SMAD, né? Lembrando que é o seguinte, né, que essas vias, né, a via de TGF não age somente por SMAD2, né, ela age também por SMAD3, né, e a via de IAP também não age somente por IAP, né, ela age também por TAIs, né? Então, você tem aí, não tem uma abolição completa dessa via, né? Simplesmente uma abolição parcial dessa via, né? Uma depressão parcial dessa via. E mesmo assim, você já tem uma diminuição muito grande da expressão de CTGF aqui, quando você tem uma deleção de SMAD2. Tá? Fomos ver os hallmarks do câncer, né? Então fomos ver migração, proliferação, apoptose nessas linhagens. Tá? Vimos que no ensaio de migração, né? Então isso é um ensaio bem simples, né? Você tem uma monocamada de células, faz um risco no meio dessa monocamada, essas células têm um poder migratório muito grande, né? Então você vê que após 12 horas, né? Você tem aí 60% aí da área já ocupada. Né? Se eu esperar 24 horas, esse risco já fechou. Né? Então, a gente faz com 12 horas, faz um risco na placa, 12 horas depois a gente refotografa e mede a área ocupada. Né? Então, simplesmente isso. A gente vê aqui no gráfico, o gráfico de porcentagem de área ocupada. Então, você vê que no selvagem, após 12 horas, então essa é a célula normal, né? Ele após 12 horas, ele consegue ocupar 60% da placa. O deletado de SMAD2 não consegue fazer... não tem tantas alterações, né? Você consegue que ela mais ou menos alcança o mesmo que o selvagem, né? E o CTGF e o IAP foram os que mais foram afetados, principalmente o CTGF, foi o que mais foi afetado, o que mais afetou a migração tumoral, né? Isso também não é novidade, né? Não é novidade, é novidade em tumor, mas não é novidade que o CTGF tem esse papel em migração. Nós mesmos já tínhamos publicado antes, né? Com um efeito do CTGF bastante na migração celular, de uma maneira geral, muito mais em migração celular do que proliferação celular. Tá? Vimos a marcação de fosfocistona 3, né, então marcador de proliferação celular. A proliferação celular nessas células também já era sabido por nós, né? Ela é bem lenta, tá? Não é uma proliferação exacerbada, tá? É comum de outros glioblastomas, né? Então você vê ali que a porcentagem de histona 3 ali gera em torno de 4%. Teve um aumento significativo na deleção de SMAD2, mas eu não acredito que seja significante no todo da célula, né? Você ter um aumento ali de 4% para 5%, 6%, né? 2% de aumento, isso dentro de uma massa celular tumoral, eu não acredito que isso seria tão significativo. Nós ainda estamos programando experimentos em vivo, né? Onde a gente vai injetar essas células dentro de camundongos, no cérebro de camundongos, para ver se existe uma alteração no crescimento da massa tumoral como um todo, mas pelo menos
em ensaios, né, in vitro, eu não acredito que esse aumento de 2%, num total de 4% de células proliferando, se seria significante, né? Outra coisa também que seria interessante seria ver outros marcadores, né? Usar outras técnicas para marcar a proliferação celular. Vimos também ativação de caspase 3 clivada, né? Então seria um marcador de apoptose. Você tem aí um aumento grande você tem aí um aumento de caspase 3 clivada na célula deletada de CTGF, mas também eu acredito que os níveis de caspase 3 clivada são muito baixos, mesmo na selvagem, em torno de 2,5%, 3%, e você tem um aumento ali para 4%, também não sei o quanto isso é significativo, né? Então, a princípio, a gente não tem uma variação muito grande ali de marcadores de proliferação ou de apoptose, né? Mas nós encontramos, né, nós fizemos um ensaio de túnel, né? Então aí já é um pouco diferente, né, da caspase, ele já vê, o túnel ele marca pontas livres de DNA, então vai marcar dano em DNA, né, vai marcar quebra de dupla fita, tá? E aí você tem sim um aumento em todas as linhagens, principalmente na SMAD2. Tá? Isso, já existem poucos artigos na literatura mostrando que SMAD2 pode ser envolvida com a maquinaria de dano, de reparo de dano, né? Então, se você deleta SMAD2, a princípio a gente pode estar pensando que isso aqui aumenta uma apoptose, tá? Mas pode ser também um problema no sistema de reparo. Tá? Então, é uma outra vertente do nosso projeto que a gente também quer aprofundar, né? Se a SMAD2, nesse caso, está envolvida com dano de reparo, com o sistema de reparo, de dano, e como, né? Então, mas a princípio parece que as 3 linhagens você tem um aumento de dano, de quebra de dupla fita. E outra coisa também é o seguinte, essas células, isso já é uma coisa que a gente vê na cultura, na prática do dia a dia, né? A gente ainda não fez nenhum ensaio para medir, mas essa célula parece ter uma senescência um pouco maior, né? Então, com muitas passagens, ela não se mantém tanto em cultura quanto as outras, né? Isso pode ser uma consequência desse aumento de dano de DNA, do quebra de dupla fita. Obviamente, então, nós pegamos essas células e tratamos com TMZ, né, em cultura. Então, essa célula aqui do GBM11, ela é uma célula bastante resistente. Então, olha aqui que a gente teve uma pequena diminuição aqui na viabilidade celular. Isso aqui é um MTT, né, então, porcentagem de células viáveis que a gente fez aqui, em altíssimas concentrações de TMZ, né? Então, 750 micromolar e 1000 micromolar. Você tem aqui uma redução, não chega a 50%. Né? Quando nós analisamos a linhagem, né, deletada de SMAD2, nós tivemos uma queda muito acentuada, muito mais acentuada, já começa a ficar próximo aqui do 1000, né, já em 750, né, e cai abaixo de 50% com o tratamento de 1000 micromolar de TMZ. Né? Então, isso sugere que o SMAD2, de alguma forma, está tornando a deleção de SMAD2, né, está tornando essa célula mais sensível ao TMZ. Né? Quando a gente analisa as células IAP, né, depletadas de IAP, né, parece ter um efeito reverso. Né? Você tem aí um aumento da resistência ao TMZ. Né? Então, você comparando aqui quando você comparar aqui com 750 micromolar, né, de TMZ nas células selvagens, você já tem quase 50%, aqui você tem 100% das células viáveis, né? E o CTGF, né, a deleção de CTGF acompanha a deleção de SMAD2, né, sugerindo que, nesse caso, pelo menos da resistência à temozolomida, parece que o CTGF está sendo guiado através de SMAD2, né? Então, você também tem mais ou menos o mesmo quadro ali de SMAD, você tem uma diminuição ainda maior em 750 e 1000, você tem uma diminuição comparada ali com o controle, a célula controle. Só a níveis de comparação, se você pegar uma linhagem, né, U251, por exemplo, que é uma linhagem não resistente à temozolomida, né, você já começa a ter diminuições da viabilidade celular, já em 250, em 500, você tem quase que a totalidade da morte das células. Né? E essas células, essa linhagem, né,
não é resistente à temozolomida, ela tem uma alta expressão de IAP nuclear, né? Então, uma alta marcação de IAP nuclear, muito maior do que a marcação da GBM11, que é uma linhagem resistente à temozolomida. Então, isso pode sugerir que o IAP, de alguma forma, a deleção de IAP torne a célula ainda mais resistente à temozolomida. E aí a gente começou a tentar analisar a relação do IAP com as outras vias de sinalização, tanto a via de ERK quanto a via de TGF-beta, né, o SMAD, né? Então, a gente fez uma marcação para fosfo-ERK e a gente vê que quando você tem ali a deleção de SMAD2, você tem uma diminuição de fosfo-ERK, né? E quando você tem uma deleção de IAP, você parece ter um aumento, aqui seria a quantificação dessas barras, né? Você parece ter um aumento da ativação da via de ERK, o que poderia estar tornando essa célula mais resistente, né? Fizemos um duplo tratamento dessas células resistentes, né? Então, seria a GBM11 depletada de IAP, né? Então, isso aqui também é MTT, né? Porcentagem de células viáveis, e a gente fez uma duplo tratamento dessas células, né? Então, primeiro com TMZ e depois TMZ de micromolar, com esse inibidor da VEGF. Esse inibidor é um pouco diferente dos outros inibidores aí, comuns no mercado, né? Ele não necessariamente inibe a fosforilação de ERK, mas ele vai se ligar no sítio de ligação de ATP de ERK, né? Então ele vai impedir mais a ação do ERK do que a fosforilação do ERK, né? Então o ERK pode estar ativado, fosforilado, mas não estaria atuando, né? O que é melhor porque você está inibindo lá embaixo na via de sinalização, né? E não na parte de cima, que evita os crosstalks e outras mutações que podem acontecer no meio da via de sinalização, né? Então, quando você faz um duplo tratamento, em 1000 micromolar, aqui a célula bastante resistente, né? A temozolomida em IAP, né? Não tem uma perda de viabilidade quase nenhuma. Quando você faz um duplo tratamento, inibe a via de ERK junto, você tem uma diminuição, tá? Se você inibir a via de ERK sozinho, parece não ter nenhum efeito na viabilidade celular dessas células de IAP, né? E o mesmo acontece quando você faz um duplo tratamento de TMZ com o USB 431542, que é um inibidor da via de SMAD, né, da via de TGF-beta. Tá? Então, faz um duplo tratamento de TMZ, TGF-beta, e você tem uma redução bastante considerável da viabilidade dessas células, né? Se você utilizar o TMZ, inibidor de ERK e o inibidor de SMAD, não parece ter um efeito somatório, tá? Então, o que a gente pode concluir até aqui, né, que esse crosstalk entre essas vias de ERK, IAP e SMAD, né, essas vias conversam entre si durante esse processo de quimiorresistência. Então, você usar um duplo alvo, né, um duplo inibidor, né, pode, usando dois alvos, né, atingindo dois alvos, né, moleculares, você pode ter um efeito melhor do que simplesmente usar a temozolomida. Uma outra parte do nosso projeto, né, ele visa entender um pouco, essa é uma parte que ainda não está tão avançada, né, a gente foi pego de surpresa pela pandemia, né, e aí o apagão científico também do nosso país, mas tentando entender um pouco do papel dessas vias nas células-tronco tumorais ou nas células iniciadoras de tumor, né. Então, a gente publicou um artigo já há um tempo atrás, isso foi em 2015, se não me engano, sobre o papel de CTGF dessas células tronco tumorais, né? Então, isso aqui é uma célula tronco tumoral, uma célula iniciadora de tumor, né? E a gente tratava ela com a proteína CTGF, né? E a gente via um aumento da expressão desse gene, né? GFAP, que é um gene indicador de diferenciação astrocitária, né? Então, é óbvio que o artigo também mostra outras coisas, mostra aumento de GFAP por Western blot, né? Isso foi uma parte final do artigo, ficou um pouco incompleto no artigo, né? A gente viu que o CTGF parecia ter um papel na diferenciação dessa célula iniciadora de tumor, né? Mas não viu molecularmente qual que poderia ser o mecanismo, né, de diferenciação. Então,
nós, também em colaboração com o grupo do professor Vivaldo, né, nós usamos duas linhagens de célula iniciadora de tumor, né, a OB1 e a TG1. Essa é uma célula que foi desenvolvida na França, né, o professor Gustave Dubois, né, quando fez o seu doutorado, sanduíche, lá na França, ele trabalhou com essas células e trouxe para o Brasil, né. Ela é um pouco diferente dos outros tumores, porque apesar dela ser uma célula resistente, né, à temozolomida, ela não viu a temozolomida, né? Ela é uma célula-tronco, né, que não foi tratada com temozolomida, ela é uma célula-tronco que foi induzida molecularmente para ser uma célula-tronco tumoral, né? Então, quando você analisa a expressão do CTGF nessas células de forma, eu chamo indiferenciada, né, ou na forma de célula-tronco, né, a célula iniciadora de tumor, no meio de célula-tronco, você tem baixíssimos níveis de expressão de CTGF. Quando você bota essas células para se transformarem em glioblastoma, né, então, em meio completo, né, meio com soro, você tem um aumento da expressão de CTGF. Tá? Isso também a gente viu por Western blot, né, que células mantidas em meio, né, tanto a OB1 quanto a TG1, mantidas em meio de célula-tronco, você não tem expressão de fosfo-SMAD2, por exemplo, que é o ativador, o indicador de que a via de SMAD está ativa, né? Então, a proteína fosforilada. Quando você coloca ela em cultura, em meio completo, né? Então, para fazer ela transformar em glioblastoma, você vê a ativação da fosfo-SMAD2 e vê também a ativação de ERK, né? Então, tanto o AB1 quanto o TG1, mantido em meio de célula-tronco, você não tem ativação da via de ERK. Quando você coloca ela em cultura em meio completo, você aparece a fosfo-ERK, que é um indicativo que a via de ERK está ativa, né? Então, vimos também por imunohistoquímica, né? Então, aqui em verde, o marcador do fosfo-SMAD2, você vê que ela é completamente perinuclear, né? Então, não tem praticamente nada de fosfo-SMAD2 dentro do núcleo da célula, digamos, indiferenciada, né? De não ser um nome muito bom para isso. E existem baixos níveis de IAP nessa célula também. Tá? Algum nível, mas é um nível não tão alto assim. Quando você coloca essa célula em meio de cultura completo, né, meio com soro, bem com soro normal, você vê que você já tem a marcação da fosfamide nuclear, né, e o IAP muito mais nuclear do que perinuclear. Então, de alguma forma, né, então, essa parte ainda não está completamente desenvolvida no projeto, a gente ainda vai ver a parte molecular disso, como é que acontece o mecanismo molecular dessas células-tronco, né, a diferenciação dessas células-tronco, e até mesmo, de repente, usar outras linhagens de células-tronco, mas até o momento a gente pode concluir, né, com esse grupo de resultados, né, que a depressão de CTGF, aqui eu coloquei as principais conclusões só, não deixando simplesmente as mais diretas possíveis, né? A depressão de CTGF, ela diminui drasticamente a capacidade migratória da célula, então esse CTGF parece estar envolvido nessa capacidade de infiltração, de migração do glioblastoma, que é extremamente mortal, né, para o desenvolvimento do paciente. Né? A depressão de SMAD, ela aumenta a quebra de dupla fita, sensibilizando essa célula ao tratamento de temozolomida. Né? A depressão de AP também aumenta a fosforilação de ERK, tornando-a mais resistente ao tratamento. Tá? E, de alguma forma, que a gente ainda não conhece completamente, né? IAP, SMAD2 e CTGF parecem estar inativos em células iniciadoras de tumor e ativos nas células do tumor. Né? Então, no GBM, que a gente chama de diferenciado, você pode chamar isso, né? O diferenciado. Bom, gostaria de agradecer a todos a presença, ao Robson aí, o programa de Oncobiologia, pelo convite, e espero que tenha conseguido passar alguma mensagem para vocês nessa apresentação. Se vocês tiverem alguma pergunta, não sei se o Robson... Muito bem. Fábio? Exato. Quem não quiser abrir o microfone, ou microfone e câmera, pode passar as perguntas no chat. A gente repassa aqui para o Fábio. Fábio, parabéns aí pela palestra. Bom, enquanto se pintarem aqui as perguntas, eu vou fazer uma pergunta. Eu queria te perguntar o seguinte, o CTGF, ele é um fator produzido exclusivamente pelas células tumorais, no microambiente tumoral,
ou assim como outros fatores e citocinas, quimiocinas, de microambiente tumoral de uma forma geral, ele poderia ser produzido por outras células, que não as tumorais? Não, pode ser produzido por outras células, sim. Tem células de vaso, ele é bem expresso por diversas células. Eu não posso dizer se células neurais adultas, eu não tenho certeza, mas com certeza vaso. Provavelmente, astrócitos, eu testei em astrócitos embrionários, né, e os embrionários, os astrócitos produzem muito, o neurônio não, mas o astrócito produz muito. Então, provavelmente, o adulto também mantém essa expressão, né? Mas vaso, com certeza. Né? Vaso, com certeza, vai ter uma expressão ali. Em termos quantitativos, existe algum trabalho que relacione se os níveis majoritariamente são de origem tumoral, de célula tumoral de fato, ou... Não, em tumor não. Não, em tumor glioblastoma não. Não, ele não é nem visualizado como um possível marcador de recidiva ou de tumoral, entendeu? Não é nem cogitado como. Tá? Eles geralmente eles estão focados, né, essa parte da pesquisa está focada mais em ver fragmentos de RNA, porque como você tem uma quebra de barreira, né, hematoencefálica, né, esse tumor ele pode secretar coisas na corrente sanguínea, então o foco da pesquisa está mais em fragmentos de DNA de tumor, de genes expressos pelo tumor específico, né, não está muito... Até já vi coisas sobre GFAP, que é um marcador astrocitário, né? Então, mas nem todos os glioblastomas expressam altos níveis de GFAP, então também não sei se é uma boa, né? Mas a nível proteico não tem muitos estudos buscando marcadores proteicos no sangue, né? Não tem tanto, eles focam mais em DNA porque os níveis provavelmente são muito baixos, né? Então, até agora não se descobriu uma grande quantidade de proteína que possa ser expresso e ser secretado no sangue, né? Então, eles ficam buscando fragmentos de DNA, porque aí você consegue amplificar para o PCR muito mais, pegar fragmentos muito em pequenas quantidades, né? Então, o foco está mais voltado para fragmentos de DNA. Muito bem. Perguntas, gente? Adicionais? Esse modelo que você tem feito do CRISPR, você tem feito ele no laboratório? Assim, in-house, de fato, tudo? Não, então, a gente consegue fazer in-house, né? Esse, por acaso, não foi feito no Brasil, né? Foi um aluno nosso que estava no exterior, fez lá e trouxe. Mas a célula a gente fez no Brasil, né? E não é uma coisa fácil, porque essa célula é um dos entraves na parte técnica que eu estou tendo agora, no momento, no laboratório, né? Porque as células de glioblastoma são muito difíceis de transfectar, né? Então, a gente já tentou infecção seria o melhor método, né? Mas a gente ainda não está com a infecção com 100% setada no nosso laboratório, né? E a lipofectamina, que seria um método mais tradicional, né, de transfecção, ela dá baixíssimos níveis, né? Então, a gente aquela coisa assim, algumas poucas células a gente consegue, praticamente uma seleção clonal, né? Você consegue pouquíssimas células e ali vai selecionando com antibiótico, né, por alguns dias, e aí morre 90 e tantos % das células, você fica com algumas e consegue crescer. Mas, assim, os níveis são tão baixos que é difícil de a gente conseguir fazer essa deleção, né? Então, a gente está, no momento, agora, tentando conseguir fazer uma técnica que dê uma eficiência maior, nem que chegue, sei lá, 30%, 50% de eficiência, né? Então, a gente está nesse caminho agora. E como a SMAD2, a deletada de SMAD2, ela parece ter uma senescência maior em cultura, assim, ela, depois de uns 2 meses trabalhando com ela cai muito a qualidade da célula e ela vai morrendo, né? Então, isso é uma coisa também que a gente vai tentar focar no futuro, né? Ver o que está acontecendo com essa célula, né? A gente acaba perdendo ela, né? Então, ela é uma célula que parece mais frágil já em situações normais, assim, de cultura, né? E aí a gente tem que fazer de novo, né? Então, é um trabalho... A gente tem congelado, mas às vezes acaba congelado. Então, assim, a gente está sempre tendo que fazer, pelo menos, a SMAD2 deletada de novo, né? Então, é um sacrifício molecular que a gente fica aí
quase que eterna. Se a gente tiver uma eficiência maior de transfecção, a gente consegue sanar esse problema, e aí abre um outro leque de técnicas que a gente pode fazer, Gene Reporter, aí tem muita coisa que não dá para fazer com uma eficiência de transfecção de 10%, né? Você ainda tem que torcer que todo o procedimento funcione da mesma forma, ainda que com baixa eficiência, mas que funcione, né? E depois você tem que testar para ver se realmente deletou, né? Depletou. E imagina, né? Numa situação dessa de caos, como a gente está vivendo na pandemia, né? Os laboratórios fechados, não tem uma entrega de material constante, quer dizer, está sendo bastante difícil, né? A gente ficou praticamente um ano parado, quase que parado. A gente não estava parado, estava tentando manter as células, mas foi muito difícil, assim, foi um ano bastante difícil. A gente, no nosso relatório, a gente vai, no setor, ela fez um levantamento, né, dos impactos da pandemia nos grupos de pesquisa da oncologia. A gente vai reportar isso um pouquinho do que a gente teve de retorno dos coordenadores. De fato, o que você está falando assim, todos sentiram, mas ter isso, um levantamento é importante, né? Até para a gente poder sentir como que realmente isso impactou a nossa pesquisa e muito provavelmente vai impactar a nossa produção, eu diria que esse ano, e, enfim. Muito bem. Perguntas? Tem uma pergunta aí, tem uma pergunta aqui da Patrícia Possicker. Se isso foi falado, eu perdi a informação. Eu tô instável, Fábio. Aqui, ó. Vocês têm uma ideia de como a perda de esmalte aumenta o dano ao telhado dessas células? Então, eu falei um pouquinho sobre isso na apresentação, mas não completamente. Então, assim, o ensaio que a gente usou foi o túnel, né? Então, ele marca quebra de DNA, o que é um indicativo de apoptose, né? Uma célula normal seria um indicativo de apoptose. Eu não sei se eu acredito que que essas células entrem em apoptose, porque a porcentagem é muito alta, você teria 20%, né? Mais ou menos de apoptose. Isso numa população celular em cultura, isso pode ser um problema, né? Você não conseguiria manter essa célula por meses, e a gente consegue manter ela por meses. E existe um artigo, eu achei um artigo na literatura que sugere que o SMIDE pode estar fazendo um papel no reparo de DNA. Então, eu acredito que isso é uma coisa que a gente ainda vai ver, né? Então, eu acho que esse reparo não está sendo feito direito, e aí, por isso você acumula esses danos de DNA, né? É o que eu estou imaginando, né? Mas isso é uma coisa que a gente ainda não sabe, não conhece, e pode ser que seja apoptose mesmo, né? Que a célula esteja ali tentando sobreviver àquela apoptose, mas a gente ainda tem que aprofundar melhor. Tem uma outra possível... isso... tem uma outra pergunta aqui, né? Eu não pensei em radioterapia, não, né? Não pensei nem tinha passado pela minha cabeça a radioterapia, né? Mas aí, para isso, né? Melhor seria analisar como é que essas células depletadas, né? Elas vivem, né? Na cabeça lá do camundongo, né? Em vivo, né? Então, como é que ela forma a massa tumoral? Aí eu acho que poderia ser interessante a resistência, né, à radioterapia ou não, né? Eu acho que pode ser interessante, mas eu acredito que com tanto dano de DNA, eu acho que vai ser sensível, né? Vai ter uma sensibilidade maior. Mas é um passo que a gente está tentando fazer agora, ir para o in vivo, né? Tem toda uma problemática, né? Primeiro que são células humanas, você vai injetar na cabeça de um camundongo, tem a situação do sistema imune, os biotérios hoje em dia não estão, né, com uma quantidade grande de camundongo aí, porque muitos pararam a reprodução, né, ao longo da pandemia. Eu tive uma ideia de fazer, é uma coisa que a gente está testando lá no laboratório, de fazer em slices, né, pega um slice grosso de cérebro e injetar o tumor ali para ver se ele não tem uma ação tão grande do sistema imune do camundongo, né, atacando as células do tumor. Então, essa é uma coisa que a gente está testando agora no momento, se isso funcionar. A gente já viu que tem alguns artigos que fazem isso, né, mas não é uma coisa tão comum em tumor, né, em estudo de tumores. Né. Geralmente, a gente injeta no camundongo em vivo, né, o que torna o ensaio muito mais
assim, forte, né? O resultado muito mais forte. Mas se a gente não consegue o camundongo por enquanto, a gente vai fazendo nos slices para a gente ver se consegue reproduzir em parte, né? Mas aí é uma boa, se a gente conseguir ter essa massa tumoral formada, não num sistema em cultura, de testar também radioterapia, pode ir uma boa ideia. Obrigado. Muito bem. Fábio, eu acho que com isso a gente encerra as perguntas, pelo menos aqui do chat. Acho que se alguém tiver algum comentário adicional, eu queria agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pela palestra, e voltamos no dia 18. Temos uma palestra programada para daqui a 2 semanas, então, e espero vê-los em breve e ter algumas notícias adicionais daqui a 2 semanas. Eu que agradeço, foi um Obrigado, prazer, Fábio. Robson. Prazer, pessoal. Boa tarde aí a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.